Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício foi enviado para uma série aqui do canal chamada Dúvidas de Alunos da Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso A Química do Enem. Se você quiser conhecer este ou outros cursos do canal do Estuda Mais, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube que tem os links dos cursos. O que é uma substância química? Foi a pergunta enviada para que eu resolvesse nesta videoaula. Bom, essa pergunta, embora ela seja básica e seja uma pergunta elementar na química, ela não é tão simples assim de ser respondida, tá? Porque conceitualmente eu poderia dizer que na química as substâncias ou sei lá, substâncias puras, né, que seria o modo mais correto de dizer, ela é uma forma constante de matéria. Ela pode ser caracterizada por suas entidades específicas, como átomos, elementos, etc. Só que isso fica muito difícil assim, de você entender. Mas como assim, né? Formas constantes. É mais fácil você observar exemplos e entender o que não é uma mistura. Então você consegue compreender realmente o que é mistura e não só pela definição vazia, tá bom? Então, olha só, a gente vai chamar substâncias de substâncias puras. Por que são substâncias puras, né? Porque se elas tiverem impureza, se elas tiverem alguma coisa que não faz parte dessa substância, a gente vai chamar isso de mistura. Então, na química a gente tem as substâncias, que são coisas puras, e nós temos as misturas, tá? As misturas são algo misturado. Então, você pode ter dois componentes, 3, 4, 10, 100 componentes em uma mistura. Tendo 2 a mais componentes, você já tem uma mistura. Na substância pura, você só tem um tipo de molécula. Essa sua substância ela pode ser do tipo simples ou do tipo composta. Então a gente vai dizer que temos, deixa eu melhorar essa letra aqui. Ó, temos substâncias que são compostas e puras, tá? Ou simples e puras. Então a gente tem aqui as substâncias simples, que também são substâncias puras, tá? E temos as substâncias que são chamadas de substâncias compostas. A gente vai ver as diferenças entre as duas e depois eu falo um pouquinho sobre misturas para vocês entenderem o que não são as substâncias puras, tá bom? As substâncias simples são substâncias formadas por um único elemento químico. As moléculas dessa substância, elas são formadas por um único elemento químico. Então, uma molécula com um elemento, vamos escrever aqui embaixo, ó, um elemento, ela é uma molécula de uma substância simples. Exemplos que a gente pode dar: H2, uma molécula com um único elemento, o elemento hidrogênio, né? E temos dois átomos de hidrogênio dentro dessa molécula. Temos aqui o oxigênio, o O2, mesma coisa. O O3, que é o gás ozônio, né? Temos um único elemento, que é o oxigênio, e temos 3 átomos de oxigênio dentro dessa molécula. Como substâncias compostas, nas moléculas das substâncias compostas, a gente já tem uma diferença. É que as moléculas da substância composta, elas possuem 2 ou mais elementos, tá? Com 2 ou mais elementos químicos, você pode dizer que você tem uma substância que é composta, tá bom? Exemplos de substâncias que a gente vai chamar de compostas. A molécula de água mesmo, H2O, ela é formada por dois elementos químicos, o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Do elemento hidrogênio, nós temos dois átomos de hidrogênios, e do elemento oxigênio, nós temos apenas um átomo. O número de átomos não é o que importa, e sim o número de elementos. Como são dois, então ela é composta. Dióxido de carbono, CO2, monóxido de carbono, CO. Se eu colocar uma molécula orgânica aqui, ó, vamos colocar um metanol, ó, CH3OH. Aqui nós temos hidrogênio, carbono e oxigênio. Tá? Então no metanol nós temos aí uma substância que é composta também. Então a gente pode colocar aqui um pouco da definição também para responder essa questão. Definição de substâncias, a gente pode dizer
que isso é uma forma constante da matéria, tá? É uma forma... Deixa eu melhorar isso aqui. Constante da matéria. E poderíamos dizer que ela se caracteriza por suas entidades específicas, né, como átomos e o que mais, elementos químicos, né? Então a gente pode observar isso a partir daqui. Nós temos apenas elementos de um tipo, só temos um único tipo de elemento. Aqui nós temos mais de um tipo de elemento químico para serem substâncias classificadas como compostas. O que não é uma substância composta é o que a gente chama de misturas. Na química, misturas são quando a gente une substâncias que são diferentes. Então, basicamente, a gente pode ter misturas colocando moléculas com uma substância simples, que é o hidrogênio, junto com outra substância simples, que é o oxigênio. Mas aqui está misturado porque a gente tem moléculas diferentes juntas em um mesmo recipiente. Então, nesse caso aqui, nós temos uma mistura de substâncias simples. Agora nós não podemos mais falar que temos substâncias que são simples, né, e que são puras nesse caso, porque agora nós temos uma mistura, tá bom? A gente pode misturar substâncias compostas, se eu colocar CO2 e água no mesmo recipiente, então isso aqui é uma mistura também, tá? Só que mistura de substâncias compostas. A gente pode misturar substâncias simples com substâncias compostas. Eu posso colocar dióxido de carbono com hidrogênio, com água, colocar aqui com ozônio. Então, tenho substâncias simples e substâncias compostas. Então, acaba que nós temos aqui uma mistura também, ok? Então, basicamente, as misturas não são substâncias puras. E as substâncias puras, elas têm aí essa forma constante da matéria, tá bom? Então, basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução deste exercício de química, a explicação desse exercício, né? Espero que vocês tenham compreendido aí o que são as misturas e o que não são misturas. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço e até nossa próxima videoaula. Até mais!